Muito bem. E aí, depois de vocês, depois de dito essas coisas, eu coloco um exemplo aqui embaixo, né, antes da pergunta, fazendo como se fosse uma representatividade, tá? Todos eles têm uma representatividade aqui mais visível para a gente conseguir entender. Então, os pequenos círculos indicam os diferentes campos, né? As diferentes disciplinas. Então, tem a disciplina A disciplina B e a disciplina C, né? E elas estão dispostas isoladamente, porém, elas estão incorporadas por um campo temático, né? O campo temático T. Então, existe um tema, existem 3 disciplinas diferentes aqui, mas elas estão interligadas por esse tema específico. Então, o tema é, vamos dizer, cardiologia, né? Doenças cardíacas, não sei. Doenças cardiorrespiratórias. E aí existem disciplinas diferentes que vão conversar entre si por conta dessa temática específica. Isso é multidisciplinaridade, tá bom? E aí eu coloquei aqui, disto estas características, elabore um caso onde o fisioterapeuta deverá estar na equipe multidisciplinar, né, nesse caso, e fale sobre a atuação da equipe multidisciplinar neste caso especificamente. Então, você vai criar um caso falando o fisioterapeuta faz parte dessa equipe multidisciplinar. Quais são os outros profissionais que também estão nessa equipe multidisciplinar? São só fisioterapeutas? Tem outros? E fala qual é a atuação de um dos fisioterapeutas ou desse fisioterapeuta específico dentro dessa equipe. Qual foi a contribuição dele, algo assim, tá? Sobre a equipe interdisciplinar. Então, é formada por vários profissionais de diversas áreas da saúde que trabalham em conjunto, permitindo o atendimento global de acordo com as necessidades do paciente. Então, existem vários profissionais de diversas áreas da saúde aqui, que é exatamente o PISC que vocês têm trabalhado atualmente, né? Então, dentro da sala de vocês tem fisioterapeutas, alunos de psicologia, alunos de odonto, alunos de medicina veterinária. Então, vão ser profissionais de área de saúde diversas, trabalhando em conjunto, né, para a saúde global do paciente, para uma questão mais geral desse paciente. As equipes interdisciplinares consideram o paciente como um todo, né? Então, de uma forma global, esse paciente é visto. Lembra que na multidisciplinaridade a gente tem uma temática específica? Na interdisciplinaridade, a gente olha para o paciente como um todo, né? Por isso que o PISC ele é uma disciplina interdisciplinar, justamente porque existem profissionais de várias áreas da saúde, né? E o olhar para a comunidade é um olhar geral, não é um olhar específico, né? Vocês são estimulados a não olhar para a comunidade como fisioterapeutas somente, mas vocês são convidados a olhar para a sociedade, para a comunidade, que vocês estão trabalhando no PISC, de uma forma mais geral, né? Por isso que essa disciplina ela tem tudo a ver com saúde coletiva também. Então, é um olhar mais geral para o paciente, a interdisciplinaridade, onde existem profissionais da área da saúde diversas, né? Com uma postura humanizada e uma abordagem mais ampla e resolutiva do caso. Normalmente a equipe é formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, né? Então a gente vê, para a gente só contextualizar, existem as casinhas, né? Ou os NASFs, que são de atendimento à saúde da família, e essas equipes normalmente são formadas por esses profissionais aqui, ou por profissionais da área da saúde diversas, que fazem esses atendimentos mais locais, né, dentro de uma comunidade específica. E é um trabalho mais humanizado, com uma abordagem mais ampla. Por isso que dentro dos NASFs, dentro desses postos, né, de saúde coletiva, UBSs que estão mais inseridas em comunidades, existem palestras dentro nessas equipes, nessas equipes interdisciplinares,
falando sobre as suas áreas. Então, por exemplo, o fisioterapeuta pode dar algum tipo de treinamento, né, falando sobre a sua área específica, alguma coisa dentro da sua área específica, para os demais membros os demais profissionais dessa equipe. O médico pode falar sobre uma questão específica em uma reunião, um treinamento com essa equipe, né? Essa equipe não vai estar formada só de médicos, vão ter nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. E daí, o fonoaudiólogo, por exemplo, pode dar uma palestra, pode dar um treinamento para esses demais profissionais, justamente para que o atendimento à comunidade seja mais amplo, né? Seja um atendimento à comunidade com um olhar mais global. Que se reúnem para decidir quais serão os objetivos para o paciente. Normalmente, o líder desta equipe é o médico, né? Normalmente. Os membros do grupo interdisciplinar devem trabalhar de acordo com os limites e especificidades de sua formação, mas conhecendo a ação individual de cada um dos outros membros. Então, por isso que essas palestras são realizadas. Não é que vocês vão realizar trabalhos que um nutricionista realiza integralmente, ou que vocês vão fazer o que um médico realiza integralmente, né? Mas essas palestras, esses treinamentos vão ajudar esse atendimento global e vai ajudar com que você tenha conhecimentos dessas outras áreas também, né? E aí você vai conhecer as ações de cada uma dessas áreas também. Isto é, entre as especificidades do grupo, cada um deve investigar e contribuir com o que tem de melhor, sempre buscando soluções que integrem e que complementem com as propostas dos outros, das outras especificidades, né, das outras especialidades, né? E aqui a gente tem esse anagrama que a gente consegue ver e entender melhor, de forma visual agora. A gente tem grupos, né, disciplinas, profissões A, B, C e D, e elas estão conexas, né? A relação são definidas a partir de um nível hierárquico superior. Então, nesse grupo interdisciplinar existe um líder, né? Eu acredito que no PISC vocês devem trabalhar assim também. Dentro de cada grupinho tem um líder. E vocês são distribuídos dentro das áreas diferentes da área da saúde, ocupado por uma delas, que nesse caso é a letra D. Então, existe aqui uma hierarquia, existe uma pessoa que é o líder desse grupo, e existe aqui as disciplinas, ou vamos dizer, as profissões diferentes, tá? E essas estão interligadas, né? Não só a A com a B, com a C, mas todas elas estão interligadas para um bem comum, para o levantamento de um diagnóstico, a criação de um objetivo, o trabalho dentro da comunidade, né? Seja para realizar um treinamento, uma palestra, alguma coisa relacionada, tá bom? E da mesma forma, aí que fala, a figura representa esquematicamente esta modalidade onde destaca-se o símbolo D, né, que seria um líder, uma pessoa dentro desse grupo, com uma posição hierárquica maior, indicando uma disciplina integradora do campo interdisciplinar. Então, aqui, por isso que normalmente é o médico, né, essa pessoa aqui no símbolo D. Porque poderia ser, no caso especificando, dando o exemplo de um médico, digamos que ele seja um clínico geral ou um médico que tenha um assunto mais amplo, né? Que relacione o profissional A, que relacione o profissional B, que relacione o profissional C. Então, esse assunto aqui, essa disciplina ou essa profissão, é uma profissão que consegue integrar todos esses três. Vamos dizer que um neurologista, e aí ele consegue trabalhar, versar junto com o fisioterapeuta, junto com o fonoaudiólogo e junto com o terapeuta ocupacional, né? Então, por essa razão, foi colocado nesse grupo aqui, especificamente, o médico como esse líder, né? Mas, digamos que essa equipe interdisciplinar, a temática ou o que vai ser realizado não tem a ver com questões neurológicas, por exemplo, e aí coloca-se aqui, pode ser colocado aqui, por exemplo, um cirurgião dentista, e aí essas outras três profissões também são relacionadas
a temática, obviamente, e o cirurgião dentista consegue versar dentro dessas outras áreas, né? E aí, eu coloco aqui um outro caso. Considerando as características acima, elabore uma situação onde o fisioterapeuta deverá estar nessa equipe interdisciplinar. Daí você já tem o PISC como exemplo, né? E fale sobre a atuação da equipe interdisciplinar nesse caso que você criou, tá? Vocês podem usar até algum caso que vocês estão trabalhando dentro do PISC mesmo. E aí, o último tema, a última temática que a gente tem é a equipe transdisciplinar na saúde, né? Envolve uma integração, diálogo e o entrelaçamento entre as diferentes áreas do conhecimento dentro de um trabalho de equipe. Estabelece uma troca de conhecimentos entre as disciplinas e suas dissociações. Exemplo, uma equipe que recebe um paciente com saúde mental afetada, os profissionais se reúnem em prol dele, como psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, entre outros, onde haverá uma avaliação e todos irão assisti-lo e todo profissional que atender deverá estar ciente de seu diagnóstico e na área de na área de seu colega também. Diagnóstico da área de seu colega também. Qual é a diferença que a gente tem entre a transdisciplinaridade e aqui na interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade, lembrando, ela vai focar e vai olhar para a saúde do paciente de forma global, né, como um todo. Na transdisciplinaridade, a gente tem uma especificidade aqui, né? A gente está falando sobre a saúde mental de um paciente específico. Então, todos os profissionais desse setor, né, especificamente, ou relacionados a essa temática, essa doença específica, vai estar olhando para esse paciente em prol do tratamento desta doença específica, dessa patologia específica, né? Então, todos os profissionais dessa equipe vão trabalhar em cima desta patologia específica, a respeito do diagnóstico e a respeito do tratamento. E todos os outros profissionais desta mesma equipe devem saber o que está sendo realizado. Eu não sei se vocês já tiveram experiência dentro de um ambiente hospitalar, mas normalmente que acontece a transdisciplinaridade em ambientes de hospitais, em UTIs, CTIs, né? Normalmente existe um sistema de computador, né? Eles devem se reunir anteriormente, conversar sobre essas questões ou sobre alguns casos. E nesse sistema de computador, por exemplo, o médico vai lá no leito, atende o paciente, ele escreve nesse sistema de computador o que foi realizado, o que foi prescrito, né? Qual é o prognóstico desse paciente, né, para o médico. E daí o fonoaudiólogo vai lá no seu horário, atende o mesmo paciente, vai nesse programa de computador e escreve o que ele realizou, o que foi prescrito, né? A situação do paciente, a avaliação do paciente realizada por esse fonoaudiólogo, uma hipótese diagnóstica, né? Aí, depois disso, o fisioterapeuta vai lá e atende esse mesmo paciente. E daí o fisioterapeuta preenche esse sistema online, e daí todos os outros profissionais conseguem acompanhar tudo que está sendo feito, tudo que foi feito, qual o diagnóstico realizado, como esse paciente está sendo alimentado, né? O tipo de alimento, como é que está sendo o progresso desse caso específico. Então, a transdisciplinaridade, ela ajuda a essa equipe a acompanhar o progresso, né? Acompanhar a evolução desse paciente. Então, ele não sabe, o médico não sabe somente do que ele receitou, né? O médico não sabe somente do que ele está fazendo. Ele sabe o que o fisioterapeuta está fazendo e fez também. Ele sabe o que o fonoaudiólogo fez e está fazendo também. O fonoaudiólogo também sabe o que o médico fez e prescreveu, né? Isso ajuda na evolução do paciente e para que esse paciente possa evoluir até mais rápido. E pode ajudar também você, um profissional diferente das outras áreas,
a levantar ou a fazer algum tipo de mudança no seu plano terapêutico também, né? Então, se você vê que o fonoaudiólogo escreveu lá que essa pessoa está com dificuldade de deglutição, né? Você pode realizar algum tipo de manobra, de exercício, ou algo, ou fazer alguma mudança no seu plano terapêutico que possa ajudar o paciente a posturar melhor esse paciente, a melhorar, de alguma forma, essas questões de deglutição desse paciente, né? Então, o trabalho transdisciplinar ele é tão interessante quanto os outros justamente por causa disso, porque você, como profissional de uma área completamente diferente dos outros, consegue acompanhar o que os outros profissionais também estão realizando, né? E daí você consegue ver, inclusive, que tipo de medicamento esse paciente está tomando. Se esse medicamento pode trazer algum tipo de reação para a sua área, né? Pode trazer algum tipo de reação para o paciente relacionado à sua área específica. Se o tipo de alimentação que ele está tendo, o horário da alimentação dele pode estar atrapalhando o seu horário de atendimento. E aí tudo isso pode ser mudado também. Então, aqui a gente vê, nesse anagrama novo aqui, vários profissionais diferentes. Não existe uma pessoa hierarquicamente diferente, né? Alguém que verse em todos os assuntos. A gente vê aqui que pode existir esse líder, né? esse G, mas é uma pessoa que está dentro da equipe de uma forma geral. Ele seria um líder para representatividade, mas não porque ele verse em todos os assuntos. Muito pelo contrário. O H conversa com o I, com o F, com o E, com o C. Então, todo mundo aqui consegue interagir entre si e entender e conhecer melhor os seus pacientes, os seus casos, né? Justamente porque cada um dentro desse triângulo sabe o que o outro também está fazendo, ou o que o outro vai fazer, né? Então, considerando as características que foram ditas, elabore uma situação onde o fisioterapeuta deverá estar na equipe e fale sobre a atuação do fisioterapeuta nessa equipe transdisciplinar, nesse caso que você criou. Muito bem? Muito bem, meus amores. Então é isso. E aí a gente tem agora mais 30 minutos. E aí eu vou dar esses 30 minutos para vocês começarem já a fazer esse trabalho, tá? Não precisa terminar hoje, obviamente, mas vocês já podem pensar, já podem começar a escrever, já podem começar a colocar isso nesse arquivo, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta? O outro artigo que eu deixei foi de transdisciplinaridade na saúde coletiva. E o outro foi o autoexplicativo, falando sobre, utilizando também outros anagramas, falando sobre multi, trans, plus e interdisciplinaridade. Mas o pluri não está no plano de vocês, não. Alguma perguntinha? Tudo bem até aqui? Podemos começar, então? Deixa eu mostrar para vocês aonde que está o trabalho para Acho que vocês por enquanto baixarem. já, professora. Professora, Tá. Oi. quando é para entregar, até quando é o prazo? Vocês podem fazer até semana que vem. Semana que vem a gente discute. Aí vocês vão fazer mais anotações, mas não coloquei data ainda para entrega, não, tá bom? Ah, ok, obrigada. Eu vou usar ela como parcial para vocês. Vocês estão vendo aqui que tem arquivos na parte geral, e vem arquivos. Aí tem aqui o arquivo em Word, equipe multi, inter e trans. Tá aqui o trabalho de vocês, tá? É só clicar e baixar, tá bom? Pode fazer em dupla? Pode. Pode conversar entre si, pode criar juntos, não tem importância, tá? Mais alguém tem alguma pergunta a fazer? Muito bem. Acho que por enquanto é só, professora. Tá bom, Lígia, obrigada. Então, muito bem, meus amores, vocês podem começar a baixar o trabalho e podem começar a fazer, tá? Eu tô aqui, qualquer coisa, me mandem mensagem no meu WhatsApp, ou então manda mensagem pelo chat, tá bom? Até 11h30 eu tô aqui com vocês, depois eu vou para outra sala. 11h30 não, 10h30. Depois eu vou para outra sala, tá? Então podem começar, bom trabalho para vocês.
Bom dia, Lígia.